É um texto muito conhecido. Quem sabe até se você nunca leu ou não sabia onde estava, você vai lembrar quando a gente lê ele, tá bom? Eu quero ler ele em algumas traduções. A primeira tradução que eu vou ler é na Revista Corrigida. Joel 3,10 diz assim na Revista Corrigida: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Também quero ler na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz assim, o mesmo texto: transformem os seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Quero ler o mesmo texto na versão internacional, que diz assim: forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices lanças. Diga ao fraco, essa é o que eu mais gosto, sou um guerreiro. E quero ler também na tradução que eu tenho usado, que é na versão transformadora. Joel 3,10 diz assim: forjem seus arados para fazer espadas, e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Olhe para mim. Joel foi um profeta que usou o que estava acontecendo para trazer entendimento ao coração do povo de Deus. Uma das coisas mais conhecidas do livro de Joel é quando ele fala da praga do gafanhoto, da locusta e do pulgão. Joel, ele profetizou para a nação de Israel. Só que quando ele fala da praga dos gafanhotos, os gafanhotos já tinham atacado a terra. Essa praga já estava sobre a terra, uma nuvem de gafanhoto. Então ele usa esse exemplo para falar com os fazendeiros, os produtores que estavam longe de Deus e precisavam entender que até aquilo que a gente faz pela nossa força, a nossa capacidade, depende da permissão de Deus. E aí ele começa a convocar o povo então a uma consagração. E no capítulo 2 de Joel, a gente encontra Joel convocando todas as classes de pessoa ao arrependimento. Ele diz: chamem o povo, os ministros do altar. E ele diz: chamem os que se casaram agora, chamem os sacerdotes, e todos chorem diante do Senhor. O que é esse choro? Se humilhem. Joel disse que não existe nenhuma classe nessa terra que não precisa de arrependimento. Pessoas que são empresários têm que se arrepender. Pessoas que estão fora da igreja têm que se arrepender. Pessoas que estão dentro da igreja têm que se arrepender. Pessoas que estão no altar da igreja têm que se arrepender. Joel convoca um arrependimento, a uma santa convocação. E aí depois que ele fala sobre tudo isso no capítulo 2, no capítulo 3 vem esse texto que está no meio do capítulo, mas é muito importante. No versículo 9 ele diz: convoquem para uma guerra santa. E no versículo 10 ele diz: pega as suas enxadas e as suas foices, transforme a enxada em espada e a foice em lança, e diga quem é fraco: eu tenho força. Ou usando a tradução da versão internacional, declare que você é um guerreiro. A mensagem de hoje, o tema dela é forjados por Deus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é: forjem das suas enxadas, espadas, forjem das suas foices, lanças. Eu não sei se aqui alguém trabalha nessa área, ou sabe o que é um metal ser forjado. Para que isso aconteça, quando se pega um pedaço de metal, para ele ser forjado, ele precisa passar por um processo. O mais comum é na alta temperatura. Existem 3 tipos de forja: a frio, morno e quente. Mas o mais comum é a forja feita no fogo, aonde se uma fornalha em alta temperatura pega um pedaço de metal, coloca no fogo e espera até que ele fique mais flexível. Quando ele se torna flexível, tira o metal de lá e, dependendo da finalidade, você coloca outros materiais juntos, outros tipos de metais. E aí junta aqueles metais, e como que você faz de um pedaço de metal, que é uma enxada, como é que você transforma ela numa espada? Através da força. Pega uma marreta e começa a bater, até que ele comece a tomar a forma de uma espada. Existem 2 tipos de maneira de fazer isso, que é através de marreta e através de uma prensa. Então começa a fazer pressão sobre o ferro, ele quente, começa a moldar ele, volta para a fornalha, porque ele vai enrijecendo, volta para a fornalha, aquece de novo, volta para a marreta e bate mais, até que vai formando. Depois que a forma é feita, ainda com ferro quente, coloca na água fria e leva um choque. E esse choque térmico acaba fazendo com que esse material se torne muito resistente.
E aí você acaba de forjar um pedaço de metal que tinha uma característica, transforma ele em outro. O que era uma enxada se transforma numa espada. O que era uma foice se transforma agora numa lança. Isso é forjar. Existe uma técnica dentro da forja que se chama compressão. E o que é a compressão? Depois que o material está quase pronto, coloca na prensa e por alguns minutos comprime, faz força sobre o metal. E para que isso? Ainda quente, para tirar as bolhas de ar de dentro. Porque se ficar alguma imperfeição no meio do material que foi forjado, quando ele for usado na batalha como uma espada, quando ele for usado, no impacto ele quebra por causa daquela bolha de ar que ficou dentro. Não pode ficar nenhuma imperfeição dentro do aço. Ele precisa ficar perfeito. E isso se chama liga. Você pega o metal e acrescenta outros materiais, e aí você forja, esquenta, eles se unem, a compressão faz com que eles se tornem um só, a pressão da marreta também, e aí você tem uma espada muito resistente e uma lança muito poderosa. E é por isso que Joel disse: forjem das suas enxadas espadas, e das suas foices lanças. E eu quero pontuar algumas coisas sobre esse texto que Deus colocou no meu coração. Sobre esse texto onde Deus fala para a gente forjar espadas da enxada, lanças das nossas foices e declarar: eu sou forte, eu sou um guerreiro. A primeira coisa que eu quero que você entenda: use as ferramentas que você tem, use as ferramentas que você tem, mas não pare de lutar. Aprenda isso. Deus não vai te dar uma ferramenta nova, Deus vai fazer com que você use o que você tem. Porque o nosso problema é esperar Deus nos dar algo novo. Ah, pastor, eu estou orando para Deus me dar alguma coisa nova. E se Deus quer usar o que você já tem? Só que tem que passar pela forja, por um processo. Você percebe que o texto fala que Deus não vai dar uma espada na mão das pessoas para lutar, uma armadura, um escudo, não é isso. Deus diz: pega a tua enxada, pega a tua foice e transforma ela em uma... Pega a tua enxada, pega a tua foice e transforma numa espada, transforma numa lança. Usa o que você tem, faz com o que você tem em mãos. Não espera que você receba algo que quem sabe nunca vai acontecer, porque Deus está esperando você fazer o que tem agora, com o que você tem nas mãos. Às vezes a gente coloca o problema naquilo que a gente não tem. Não, se eu tivesse isso eu teria fazendo assim. Não, o problema é que eu não alcancei aquilo. E se Deus espera que você tome uma atitude com aquilo que você tem e passe por um processo. Segundo ponto que eu quero que você entenda: reconheça a sua força. Porque uma das coisas que Deus revelou através de Joel foi: diga ao fraco, eu sou forte. Uma das coisas que Deus falou foi: diga para todos declararem, eu sou um guerreiro. Você tem ideia de quem você é, da força que você tem? Você tem ideia da capacidade que você tem? Você tem ideia daquilo que Deus colocou em você? Porque às vezes a gente não tem ideia disso, do quanto nós já somos fortes. Porque as opressões desse mundo, as situações acabam querendo nos enfraquecer. Você tem ideia que às vezes não é mais nenhuma enxada que não está na tua mão? Você já parou para pensar nisso, que não é mais uma enxada, já é uma espada? Já é uma espada que está na tua mão? Você já parou para pensar que não é mais uma ferramenta de uso simples, mas agora é uma arma poderosa de Deus que você tem? Porque a gente diminui muito aquilo que nós somos, e às vezes a gente quer agregar muito valor naquilo que os outros são. Por que o que o outro faz é mais valioso do que aquilo que você faz? Por que você acha que aquilo que Deus deu para outra pessoa é mais importante que aquilo que Deus deu para você? Por que é? Não é mais importante, é apenas diferente, são propósitos diferentes. Então, valorize e reconheça a força que você tem. Toma cuidado para não menosprezar aquilo que Deus te deu. Próximo ponto que eu aprendo com esse texto: não limite o Deus que você tem. Não limite Deus, irmãos. Às vezes a gente limita muito Deus, dentro daquilo que nós entendemos. E você sabe que Deus não cabe no nosso entendimento, né? Deus não cabe na sua cabeça, Deus não cabe na minha cabeça, Deus não cabe dentro do conhecimento que eu adquiri até agora. Quanto mais eu estudo sobre Deus, quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais eu me impressiono do quanto eu não o conheço, do quanto ainda falta para entender a grandeza desse Deus. As pessoas que eu mais gosto de ouvir é aquelas que sempre dizem que estão em constante aprendizagem com Deus, que estão aprendendo todo dia.
Porque tem muitas pessoas que limitam Deus. Tem gente que acha que já viveu tudo de Deus, que já recebeu tudo de Deus, que você já chegou no limite do que Deus tinha para você, que já terminou a obra de Deus na sua vida, que o processo de Deus é esse, que é essa vida, às vezes uma vida medíocre, triste, sabe, decepção, é um monte de coisa ruim, e você pensa, não, para mim acabou, já era isso. E não limita Deus. Um Deus que olha para o seu povo e diz assim: pega a tua enxada e forja ela numa espada. Ele está dizendo que o processo está só começando, e que a ferramenta que você tem, ela vai se tornar uma arma poderosa na sua mão. Próximo ponto que eu aprendo com esse texto: Deus não vai te dar uma arma nova, Ele vai inovar você. Você sabe o que significa inovar? É fazer algo novo daquilo que já existia. Porque é muito fácil colocar algo novo na minha mão, o difícil é pegar você e eu, nós dois, todos, sabe, a gente cheio de defeitos, todo atrapalhado, com um monte de pecado, pegar alguém assim e inovar. Inovar não é dar algo novo, é fazer de você alguém novo, é fazer da sua mente, do seu coração, da sua boca, um instrumento tão diferente que as pessoas que te conhecem vão ficar impressionadas com quem você é depois que começou a andar com Deus. Isso é inovar, isso é uma forja. Forjar é isso, é pegar um pedaço de metal que tem uma forma, você era quadrado, aí Deus pega você, passa pela forja, Ele coloca junto alguns outros itens, o Espírito Santo, a presença dEle, a palavra dEle. Quando você sai do outro lado da forja, você tem outra forma, tem outra forma. Isso é inovar. Inovar é as pessoas ficarem impressionadas com o poder do Espírito Santo na sua vida. E às vezes nós não entendemos assim. Nós achamos que o problema é onde a gente mora, o problema é a família que a gente tem, o problema é o lugar onde a gente trabalha, o problema é as pessoas que estão perto de mim, o problema é você que não entendeu que Deus quer te inovar. Só que para inovar você, Ele tem que passar pela forja, e a forja é um processo muito doloroso, porque a forja vai depender de alta temperatura, de pancada para que o ferro venha se tornar aquilo que precisa, e de um impacto, um choque muito grande depois que você tiver formado, colocando na água fria. É isso que é forjar, como a palavra de Deus diz. Próximo ponto que eu aprendo com esse texto: você precisa de um modelo novo, sem perder princípio básico. Isso é tão importante, irmãos, mas é tão difícil de entender nos dias de hoje. Modelo novo, sem perder princípio básico. O que significa isso? Que Deus, Ele usa Romanos capítulo 12 em nós todo dia, ser renovado pelo nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento, ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Então você precisa de um modelo novo sem perder princípio básico, e tem gente que não sabe lidar com isso. Modelo novo sem perder princípio básico. Tem gente que acha que Deus vai trabalhar igual para sempre, como fazia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e não vai. Deus está dando um modelo novo, sem perder princípio básico. Minha base, Bíblia Sagrada. Minha base é simples, irmão. Minha base é jejum, oração e Bíblia. Tem gente que quer algo que não existe. Eu queria sim, pastor, estou procurando algo diferente. Estão inventando aí. Nunca fiz, não sei como é, não vou criticar, mas tem coisa nova aí. Estão inventando até mapa, agora profético. Você vai lá, a pessoa diz qual é a tua estrela, a pessoa diz qual é o teu texto bíblico, a pessoa diz isso. Então tem gente procurando isso, mapa profético. Se é de Deus ou não, eu não vou criticar, eu não sei, eu não faço. Mas para mim, eu quero um modelo novo, sem perder princípio básico, que é o quê? Bíblia, oração e jejum. É isso, irmãos, é simples. Princípio básico, com algo novo, sabe? Deus vai te dar um modelo novo. O modelo novo é o quê? A gente está tentando fazer um modelo novo. Um modelo novo de igreja. E qual é esse modelo novo? É fazer algo que os outros não fazem. Sabe, a gente está orando para isso. Deus, a gente não quer usar a mesma roupa que eles usam, não quer falar as mesmas coisas que eles falam, não quer andar onde eles andam, mas a gente não quer perder o princípio básico. Não queremos. Nós não queremos ser cópia de ninguém. Nós queremos ser uma igreja que faz aquilo que ninguém faz, que faz aquilo que é relevante no reino de Deus, sem perder princípio básico, mas um modelo novo. E tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que é pecado o modelo novo. Não, pecado é perder princípio básico. Pecado é usar roupa de crente com mente profana. Isso é pecado. Pecado é Bíblia embaixo do braço e pornografia no celular. Isso é pecado.
Isso é pecado. Pecado é ser casado e a mulher do outro ser mais bonita aos seus olhos do que a sua. Isso é pecado. Pecado é roubar, adulterar, mentir. Isso é pecado. Pecado não é modelo novo com princípio básico. Isso não é pecado. E a gente precisa entender o que Deus quer. Ele quer pegar a sua enxada, que só serve para capinar, transformar numa espada que serve para a guerra. Ele quer pegar a foice, que só serve para cortar mato, transformar numa lança, que é para derrubar gigante, para entrar na batalha. Só que para isso você tem que passar numa forja. Você vai ter que ser forjado por Deus. Modelo novo com princípio básico. Olha que bonito isso. Visão nova, visão diferente, princípio básico. Mas a igreja é como? Não, nossa igreja é diferente. Nossa, mas ela não faz isso não. Ela não faz aquilo não. Por quê? Porque Deus deu uma direção diferente. Mas isso é de Deus? É, porque a gente não perdeu o princípio básico. E isso é o importante. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, que eu quero compartilhar com você: forjar é tornar a estrutura mais forte usando o mesmo material. Aprenda isso. Deus pega você, vai tornar você mais forte, usando o mesmo material. Você mesmo. Às vezes a gente não sabe onde Deus quer nos colocar, ou o que Deus quer fazer de você. Você já parou para pensar por que alguns de nós o diabo tem tentado impedir de fazer a vontade de Deus? Já parou para pensar? Por que Deus quer separar alguns casais? Por que Deus quer tirar algumas pessoas da igreja? Por que algumas doenças se levantam? Você nunca parou para pensar na estrutura que Deus está querendo te dar? Eu lembro do testemunho do pastor Telmo e da Viviane Martinello, que são pastores da Abba Pai, uma das igrejas mais relevantes do nosso país, se não dizer do nosso planeta, que há 20 anos atrás eles se divorciaram, ficaram 4 meses separados, e hoje eles dão um testemunho falando isso, dizendo: hoje nós entendemos por que o diabo queria nos separar, porque havia uma promessa sobre eles da obra que hoje Deus está fazendo através da vida deles. E você tem ideia da estrutura que Deus quer colocar em você? E por que você foge tanto das coisas de Deus? Por que é tão difícil permanecer em Cristo? Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil jejuar? Ler a Bíblia, ser de Deus? O problema é que às vezes a gente aprende um padrão, e esse padrão a gente pensa que é o único padrão que você tem que ter é o do Espírito Santo. O resto esquece. Esquece o resto. O único padrão é obedecer o Espírito Santo. O resto não importa. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele quer nos dar uma estrutura mais forte, usando o mesmo material, usando você. É através de você e de mim que Deus vai fazer a obra. Ele usa pessoas imperfeitas. Ele pega pessoas que usam enxadas e coloca uma espada na mão. E é o mesmo material que Ele usa. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: a forja é para todas as classes de pessoa. Aprenda isso. Deus vai forjar você que está sentado, vai forjar a mim que estou com o microfone na mão, vai forjar o ministro de louvor, vai forjar todos aqueles que têm um processo da sua vida com Ele. A forja é um processo difícil e doloroso. A forja, depois dela você se torna mais forte, mas passar por ela é muito difícil. Mas a forja é para todos, não dá para ninguém passar pela forja por você. Ninguém. Você tem que passar por ela. E isso é que é o difícil. No lugar da forja, você não pode ter nenhum tipo de substituição. Você precisa passar por ela. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: na forja, Deus vai acrescentar aquilo que falta para você ser mais resistente. Guarda isso, tá? Uma das coisas que acontece na forja é a liga de alguns materiais diferentes. Quando é acrescentado alguns materiais, como eu já repeti atrás, a espada fica mais forte, a lança fica mais forte. Porque não sei se você sabe que resistência é mais importante que habilidade. Não sei se você sabe disso, que resistência é mais importante que inteligência. Um dos maiores boxeadores do Brasil, o Popó, já ouviu falar dele? Ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista, e perguntaram para ele: Popó, qual é o princípio de um treinamento para alguém se tornar um grande boxeador? Ele disse: saber apanhar. Olha que interessante. Por quê? Aí ele falou assim: porque você pode saber bater, você pode ter todas as técnicas do boxe, mas se você não souber apanhar, a primeira pancada que você levar, você cai.
Então ele disse que tinha dias que ele ia treinar, na entrevista ele falou isso, tem dias que ele ia treinar, e o que acontecia? Era só para apanhar, para ver o quanto ele suportava apanhar. Então como é que é a forja? É Deus pegando você e bate, 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 bate. Quando você acha que deu, volta para o fogo. Aí você volta para o fogo, volta de novo e bate mais. Pensa que parou, ele põe na prensa e pressiona, pressiona e volta para o fogo. Quando você acha que terminou, ele põe na água para levar um choque. Isso é forja. Porque tem gente, irmão, que tem uma habilidade tremenda, mas qualquer coisa ela cai e foge. É assim, ela sabe fazer até melhor do que eu e você, ela entende, ela conhece, ela tem habilidade, mas quando ela leva um susto, ela corre, igual aqueles cachorros, com medo. Aí as pessoas dizem: nossa, ela faz tão bem, ela é tão inteligente, né? Pois é, ela tem habilidade, tem conhecimento, mas não tem resistência. Qualquer coisa derruba ela, qualquer coisa ela desiste, qualquer coisa ela abandona o plano, o projeto de Deus, as coisas de Deus. Só que quando você passa pela forja e você leva aquelas pancadas, você vai para o fogo, volta do fogo, vai para a água, sai da água, e depois que está pronto, quando você dá aquela pancada, não quebra mais, então você não desiste. E é isso que Deus quer colocar em mim e em você: resistência. Eu profetizo que nunca mais, depois de você passar pela forja, você vai desistir dos planos de Deus. É isso que está faltando. Sabe qual é o nosso erro? A gente está criando filhos e família para viver na igreja. Esse é o nosso erro. A gente não está criando filhos e família para viver no mundo. A gente esquece que está no mundo, né? A gente pensa que vai para casa e está na igreja, que vai para o trabalho e está na igreja. Aí o que acontece? Acontece que a gente tem problema na escola, tem problema no trabalho, tem problema com os vizinhos. Por quê? Porque o mundo é assim. Lá vai ter gente que é homossexual, lá vai ter gente que é contra a fé, vai ter o ateu, vai ter gente que vai criticar a gente. Então o que a gente quer fazer? Vou tirar meu filho dessa escola, eu vou sair desse emprego, eu vou me mudar desse lugar, porque aqui só tem gente ruim. Não! Você tem que ser forjado para quando você estiver lá na escola, no trabalho, com teu vizinho, você ser luz na vida deles. Luz! O que eu faço, pastor, com meu vizinho que é macumbeiro? O que eu faço na escola que meus filhos estão tendo problema? O que você faz? Prepara teus filhos para isso. Prepare-se você para isso e seja luz. Como que nós vamos ganhar esse povo para Jesus e mostrar que Jesus é bom, se a gente quer viver num clube, só quer evangelizar crente? Como que a gente vai fazer? Vai ficar expulsando demônio de mim, de você? Vai dizer: sai demônio, volta demônio, porque não tem outro para expulsar. Vem demônio, sai demônio. Vamos fazer isso? É isso que a gente vai fazer? Ou a gente vai ser forjado por Deus, preparado por Deus, para quando Ele te der uma oportunidade, você diz: é hoje, Jesus, que eu vou falar do Senhor para essa pessoa, e ela vai ser alcançada pelo Teu Espírito, porque nada que ela disser vai me tirar da Tua presença, porque eu fui forjado pelo Senhor, e não há pancada que me tire da Tua presença. Entendeu isso? Deus me deu um trabalho muito esquisito, porque eu estou tentando não depender da obra de Deus por enquanto. E Deus me deu um trabalho que para um pastor é muito difícil. Eu estou trabalhando com aplicativo de Uber. Não é ruim, é muito bom, mas só que eu lido com todo tipo de gente estranha, esquisita. Entra no meu carro prostituta, travesti, gente que você olha. Esse dia entrou dois caras numa corrida, e quando ele entrou, eu olhei pelo retrovisor, eu comecei a orar: Jesus, eu entrego minha vida a Ti, eu vou morrer mesmo, acabou hoje, então que o Senhor, ó Deus, me abençoe. Teve um dia que eu estava ali, você não sabe quem é na chamada, então fui lá. Quando eu parei o carro, estava distraído. Quando entrou atrás, era um travesti. Quando entrou, eu não tive como não, sabe assim, levar um susto, mas eu não quis respeitar. Tem gente que se estivesse no meu lugar ia dizer: eu não vou mais trabalhar, pastor, porque sabe, está entrando no meu carro gente imunda. Imunda é você, que nunca leu a palavra, que nunca viu Jesus sentar com prostituta, com gente pecadora, com um monte de gente assim. E aí um dia entrou uma pessoa dessa, que está nesse mundo, que é um travesti, e eu fui conversar com ele: tudo bem, como é que você está? E às vezes eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, e fui falar de Jesus para ele, que Jesus o amava. Sabe o que ele disse? Disse: pastor,
eu não queria estar nesse lugar que eu estou, eu só não sei como sair. Sabe como é que terminou a conversa? Orando por ele. Aí ele saiu do carro. Aí eu disse: Deus, que tipo de crente que eu sou? Que eu só prego para crente. Eu só quero pregar para gente santa, que tem uma auréola na cabeça. Só falta a gente colocar na frente da nossa igreja uma placa: proibida a entrada de gente imperfeita, só entra gente santa. Só falta isso para a gente, porque nós não queremos estar perto dessas pessoas. Sabe por quê? Não fomos forjados. Qualquer coisa faz a gente correr, desistir, ficar magoado, triste. Qualquer coisa faz a gente repreender o demônio na vida das pessoas. Mas são poucas coisas que nos fazem falar de Jesus para elas e entender que o Pai as ama. Eu já falei isso, vou repetir, não aconteceu, mas vai acontecer. Logo você vai chegar nessa igreja, vai ter um banner ali na frente: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque tem gente que vai ler e é capaz de ir embora. Eu vou dizer: não venha mais não, porque aqui não pode entrar ninguém perfeito. Aqueles que são lavados, remidos, centrifugados, engomados no sangue de Jesus, que fala até dessa maneira, não vem. Não vem, porque aqui é um lugar de gente imperfeita, que está passando pela forja, levando pancada de Jesus, mas no final vai ser tão resistente que nada vai derrubar ela, que vai saber de onde vem. É esse tipo de igreja que eu quero. Uma igreja de gente que tem cicatrizes, que contam sua história, que sabem quem são, e não importa o ambiente que elas estão, elas são usadas pelo Espírito Santo. Eu não quero um clube, irmãos, eu quero uma igreja. Um clube você cobra para entrar e você seleciona as pessoas. Isso é um clube. Você seleciona, se ela não tem o padrão específico, o perfil específico, você diz: eu não gostei de você. A igreja não. A igreja você lida com um monte de gente esquisita, inclusive eu, com essa cara de traquinas, esse topete aqui, inclusive eu. Só que Jesus pega cada um de nós com as nossas características, aí Ele adiciona o que tem no céu, Ele faz uma liga como tem na forja, Ele bota o Espírito Santo, Ele bota uma profecia, Ele bota uma palavra, Ele bota uma habilidade em você, e aí Ele bota na forja para você ficar resistente, e depois de pronto, Ele diz: agora você não tem mais uma enxada na sua mão, agora você tem uma espada, agora não é uma ferramenta para apenas usar na terra, agora é uma arma para lutar nessa terra. Isso é uma forja. Tem gente que ainda está querendo pegar a espada e voltar a ser enxada, porque o diabo diz para você que você não pode. Então ele está dizendo assim: você não tem espada, e Deus está dizendo: você tem. O diabo diz: você não tem mais uma lança, e o diabo diz: você não tem uma lança. Deus diz: você tem uma lança, não é mais uma foice. E o diabo dizendo: é uma foice, Deus dizendo: é uma lança. E aí a gente pega a espada e vai cortar capim. Você está com uma espada na mão cortando capim. Era para usar essa espada para ser um guerreiro, é para fazer o que Joel disse. Ele disse: comece a declarar um grito de guerra: eu sou um guerreiro. Qual é o seu grito de guerra? Qual é aquela palavra que te motiva? Qual é a promessa que Deus te deu um dia, há 5 anos, 10 anos, 2 anos, não sei, mas tem que ter uma promessa no teu coração. Tem que ter alguma coisa de Deus que te motiva. Qual é essa palavra que é o teu grito de guerra? Quando o diabo se levantar, lembra disso. É engraçado que aquilo que as pessoas dizem é mais relevante do que aquilo que Deus diz para a gente. E aprenda isso: as pessoas não vão te motivar, elas não vão te motivar, é Deus que te motiva. As pessoas não sabem celebrar a vitória do outro, eu só sei celebrar a minha. Eu já ensinei isso. Compra um carro novo, vai na casa do teu parente mais querido, vai na frente de carro novo, buzina, bibi, e diz: ó, meu carro novo. Ele vai olhar, vai: só pode ter roubado. Fala que você vai comprar uma casa. Fala para você ver a cara que as pessoas fazem. As pessoas não sabem celebrar a vitória dos outros quando os outros estão em evidência, porque tem hora que você tem que aplaudir as pessoas, celebrar com elas, porque a Bíblia diz que é plantando que se colhe. É assim. Aprenda isso. A gente precisa entender que muitas vezes você já está passando pela forja, que Deus já está fazendo o processo, e quem sabe você já tem na mão é uma espada. Para de ser uma criança que parece que ainda tem uma enxada. Para. Você foi forjado. Comece a declarar: eu sou forte. Outra coisa que eu quero que você entenda sobre esse texto: a forja
é Deus te comprimindo, para que você diminua e Ele cresça. Aprenda isso. Lembra que eu falei sobre a compressão? Que chega um momento da forja que o aço é comprimido para tirar as bolhas de ar. Então, Deus vai ter que comprimir você e eu, para tirar as imperfeições. A Bíblia fala de um Deus que esquadrinha. Você sabe o que é esquadrinhar? É colocar num quadro ou num padrão aquilo que não cabe. Então você pega uma forma que é menor do que você. O Espírito Santo vem e diz assim: eu vou esquadrinhar você. Glória a Deus. Aí ele vem com uma forma. Aí você diz assim: mas Espírito Santo, essa forma é menor. Ele diz: eu não vou caber aí. Ele diz: eu vou fazer você caber. E aí ele pega e começa a empurrar você. Está doendo. É para doer mesmo. Eu vou arrancar as imperfeições de você. E empurra você ali. Aí você diz: ai, está doendo. Isso mesmo, é para doer. Porque depois que eu arrancar as imperfeições, a sua resistência é maior. Isso é esquadrinhar. Esquadrinhar não é Deus fazer carinho. Esquadrinhar é Deus tirar os excessos, os erros. É nos colocar numa posição de que Deus cresça e eu diminua. João Batista, quando tentaram induzir João Batista a ficar contra a obra de Cristo, dizendo: ô João, o senhor está vendo que tem um cara aí, dizendo que é o Messias e está levando teus seguidores. João Batista disse: ei, importa que eu diminua, para que ele cresça, porque eu não sou digno de desatar nem as sandálias dele. É isso é esquadrinhar, isso é compressão. Eu vou repetir: Deus quer tornar você tão resistente que você nunca mais vai desistir dos planos de Deus na sua vida. Porque sabe o que é ruim? Não é você não viver o plano de Deus. É toda vez que você começar, você desiste. O diabo não quer que você comece. Não é isso: o diabo não quer me deixar começar. Ele vai deixar você começar. Satanás vai permitir. Ele não vai interferir você começar. O diabo não vai interferir em você começar um processo com Deus. Mas quando você começar a se animar no processo, ele vai vir com uma opressão na sua vida. Quando você começar a dizer: agora eu estou começando a ficar feliz com Deus, a Bíblia diz que Satanás é como um leão que está ao nosso redor bramando. Então ele vai começar a lançar setas em você. E aí no meio do processo com Deus, você feliz, andando com Ele, você começa a receber aquelas setas. E aí, por não estar com espada na mão, por não estar sendo forjado, ainda não ter resistência, a gente desiste. Sabe por que é pior desistir do que começar? Porque a frustração é pior do que começar algo, que não ter começado. O pior que existe não é não ter começado, é você começar, estar feliz e ter que parar e retroceder. Isso frustra muito. Frustra demais. Eu já tentei uma, pastor, eu já tentei duas, eu já tentei três. Então você não percebeu que o diabo está tratando você dessa maneira? Que é isso que o diabo faz. Ele permite você começar, e quando você começa a ficar feliz, ele vem e arranca de você, porque se frustrar é pior do que não começar. E aí, a gente tem essas histórias. Eu já tentei uma, já tentei duas, já tentei três. Na vida sentimental, na vida profissional, na minha família, na igreja. Eu vou dizer para vocês, irmãos, pode bater, porque eu fui forjado. E eu não vou desistir. O problema não é você ter habilidade. O problema é o quanto você resiste. Esse é o problema. A resistência. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: depois de forjado, você não vai mais fugir das batalhas. Nada mais te assusta. Você nunca mais vai desistir de um projeto de Deus. Mas você tem que passar pela forja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Eu quero ler esse texto para pedir para você depois orar comigo. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um dos últimos livros. Se você for em Apocalipse, voltar 4, 5 livros, é melhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Encontrou? 1 Pedro, capítulo 1, vou ler o 6 e o 7, tá? Porque aí tem um contexto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Você já parou para pensar que a sua fé está sendo provada? Que Deus prova para aprovar. E você viu que o Pedro falou sobre o ouro que é forjado no fogo. Você viu o que ele disse? Que a sua fé é muito mais importante que o ouro que é provado no fogo. Eu quero que você feche a sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração com você. E eu quero falar algumas coisas com você de pé. A mensagem de hoje falou sobre ser forjados por Deus. Eu quero dar alguns exemplos para que você entenda biblicamente de homens e mulheres que foram forjados por Deus. Subir o monte para sacrificar o filho foi a forja de Abraão. O travesseiro de pedra foi a forja de Jacó. A arca foi a forja de Noé. 100 anos construindo algo que todo mundo chama de louco, é a forja. Faraó foi a forja de Moisés. As muralhas de Jericó foram a forja de Josué. 7 voltas, 7 dias dando voltas, e no 7º dia, 7 voltas e um grito, é coisa de maluco. É forja. É forja. O anjo veio falar com Gideão. Gideão fez prova com Deus. Se é o Senhor que está comigo, faz o novelo ficar molhado, faz o novelo ficar seco. O lagar foi a forja do Gideão. O gigante, a forja do Davi. A cova dos leões, a forja do Daniel. A fornalha, a forja de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O cativeiro na Babilônia, a forja de Jeremias. O deserto, a forja de Jesus. Aquilo que você hoje fala que é um problema pode ser a sua forja. E entenda, Deus não quer apenas você com habilidade. Deus precisa que você seja resistente. Se você não for resistente, qualquer coisa vai te assustar, vai te fazer desistir, vai te fazer retroceder, vai te fazer voltar. E depois que você ganha resistência, eu gosto de brincar que crente tem que ter casco de tartaruga. Tem coisa que vai bater em você e você vai dizer: oi, que foi? Senti uma cosquinha aqui. Não dói mais, não me atinge mais, não tira mais o meu foco. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, no nome de Jesus. Que eu quero adorar com você. Quero colocar diante de Deus uma canção que Deus colocou no meu coração. Se eu vou conseguir cantar eu não sei, mas se eu não conseguir e a Aline lembrar dela, ela me ajuda. Mas uma canção que conhecida, mas que tem tudo a ver com aquilo que você ouviu aqui hoje. Fecha teus olhos por um instante. Você tem que ser forjado, irmão. Forjado, minha irmã. Ouça, se sabe, cante. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi,
trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra ver. O que aconteceu? Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar. Forjados por Deus, Deus quer tornar você mais resistente. Quem sabe a luta que você passa não é o diabo, é Deus te passando pela prova, pelo fogo. Aleluia. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Escute, quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar. Aleluia, aleluia. Sabe o que acontece na forja? Eu gosto muito de uma parte do processo, que é a liga. A liga é quando Deus une, propósitos para tornar você mais resistente. E na forja de Deus, você não tem que ir sozinho, não precisa ser sozinho, porque às vezes o problema é esse, que a gente não tem ideia das pessoas que estão conosco. O diabo, ele quer isolar aqueles que precisam passar pela forja. O diabo, ele quer enganar aqueles que são forjados por Deus. Sabe o que leva um material a ser forjado? Mãos. Precisa de um ferreiro. O ferreiro vai lá, pega o metal, passa na forja. Então o metal não se forja sozinho. Ele precisa de alguém para levá-lo à forja, para que ele possa passar pelo processo. Você não precisa passar pelo processo sozinho, mas você vai ter que suportar o processo. Repito,
Nem tudo é sofrimento, nem tudo é o diabo, às vezes é a forja. É Deus querendo tornar você mais resistente. É Deus querendo tornar você mais resistente. Eu repito, depois da forja, você nunca mais vai desistir dos propósitos de Deus na sua vida. Nunca mais. Mas vai ter dias que você vai ter que chorar sozinho. Vai ter dias que você vai ter que se desesperar sozinho. Mas hoje não. Hoje não. É por isso que eu queria convidar pessoas que, pastor, eu estou passando numa forja. Eu estou passando por um processo. Mas eu não queria que você viesse aqui na frente sozinho. Eu queria que alguém viesse com você. Porque você não precisa passar sozinho. Pastor, eu estou passando na forja. Então vem colocar o teu coração aqui diante do altar. Vem sem medo. Não tenha medo não. Vem aqui para frente do altar. Pode vir, vem. Vem sem medo. Se precisar, pega na mão, abraça alguém, diz, vamos lá. Vamos nós dois passar na forja. Vamos, mas é perto do altar. Se joga nele aí. O altar é teu. Tá bom? Pode vir, vem. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Ouça, quero que vocês abram os olhos e olhem para mim. A palavra fala que havia 2 homens que após a morte de Cristo, eles eram discípulos, andavam com Jesus. E após a morte de Cristo, eles esperaram os 3 dias e nada tinha acontecido. E eles saíram de Jerusalém, foram a caminho de Emaús, conversando, falando sobre a situação do que havia acontecido. E os 2 não estavam entendendo, e do nada apareceu um homem. Aquele homem perguntou para eles: o que vocês estão falando? O que vocês estão reclamando, murmurando? Você não sabe? Você veio de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? E aquele homem: por que vocês reclamam? E ele começa a declarar a palavra que tinha que acontecer aquilo. E aqueles homens caminhando até Emaús não conseguiram enxergar que Jesus estava com eles. E aí quando chegou perto de Emaús, Jesus ele se desviou e os homens falaram: não, Senhor, já é tarde, entra comigo na casa. E aí Jesus entrou, sentou à mesa, partiu o pão e os olhos deles foram abertos. O Senhor está dizendo hoje aqui: talvez você esteja no caminho de Emaús. Talvez você recebeu uma promessa e o que aconteceu não foi do jeito que você esperava. Não foi do jeito que você imaginava. E aí você está caminhando para Emaús reclamando, porque aquele homem era de Deus. Ele entregou uma profecia para mim e nada aconteceu do jeito que ele falou. Mas o caminho de Emaús precisa acontecer para que os olhos sejam abertos. Sabe o que o Senhor está falando? Venha para a mesa. E mesa significa relacionamento. Mesa significa forja. Mesa significa repreensão. Mesa significa ser forjado. Então aceite a forja do Senhor, porque no momento certo Ele vai abrir os teus olhos
e vai dizer assim, ó, eu estava contigo enquanto você caminhava para Emaús. Eu estava contigo, eu não desisti, eu fui lá, sentei à mesa. Então deixa o Senhor te forjar, não desista. Talvez você está se culpando porque desistiu daquela promessa, mas não, você só está a caminho de Emaús. É só você sentar na mesa, senta na mesa, que os teus olhos vão se abrir. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Abre os olhos do teu povo e mostra para eles que o Senhor está com eles. Mostra para eles, Pai, que é propósito. Você está a caminho de Emaús. O Senhor está contigo e no momento certo você vai entender que você está sendo forjado por Ele. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor e vai dizendo, Senhor, eu quero ser cheia. Eu quero sentar à mesa, partir o pão. Eu quero que as pessoas que caminham comigo me forjem, Pai. Aleluia. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Aleluia. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes as pessoas não sabem, né? O processo de cada um de nós. As pessoas não têm ideia do que você passa, da forja que você está passando, das pressões que você tem recebido. Às vezes as pessoas até não acreditam mais, mas não importa o que as pessoas acham, pensam ou acreditam, importa é o que Deus fala sobre você. Quem sabe você tem que tomar decisões importantes sobre sua fé, sobre sua vida, decisões que vão influenciar no seu futuro. E o mais importante de tudo isso nessas decisões é que Deus esteja à frente. E o mais importante de tudo isso é que você entenda que quando Deus coloca uma espada na sua mão, você não pode mais voltar a ser o que você era antes. Esse é o problema. Porque depois que Ele transforma enxada em espada, foice em lança, Ele está dizendo para você: eu não quero mais que você volte atrás. Você não vai mais ser alguém que agora está mexendo só com a terra. Agora você é um guerreiro. Agora você é um guerreiro. Não dá mais para voltar atrás. O problema de se tornar resistente é que você acaba alcançando alguns lugares, alguns níveis. O problema é de ter resistência, é isso. É que tem horas que você vai dizer: eu queria voltar lá, sabe? Eu queria ser só aquela pessoa lá, aquela simples lá. Aqueles que ninguém cobrava, aqueles que ninguém esperava nada. Eu queria ser aquele lá. E Deus vai dizer assim: você não pode mais ser aquela pessoa. Você não pode mais ser, porque eu tenho um propósito maior para você. Então aprenda, transformar enxada em espada é Deus dizendo: você não vai mais voltar a ser o que era antes. Não vai mais. Não vai.
Por isso que Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, andava como menino. Agora que eu cresci, eu não penso mais como menino. Não posso mais pensar como menino. Em 5 meses, eu já pensei tanto em desistir da igreja. Nós temos 5 meses de igreja. Eu já tive tantos motivos para desistir. E você vai ter muitos motivos para desistir. Porque é pior você desistir do que ter começado. Aprenda isso, é pior desistir do que ter começado. É pior. E você vai ter muitos motivos para desistir. Mas sabe o que vai fazer a diferença? É você ser resistente. Eu não vou parar. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Vai, pastor, eu estou fraco, vai fraco. Pastor, eu estou sem força, vai sem força. Eu não consigo andar, vai de joelhos, não dá para ir de joelho. Vai se arrastando, mas vai. Mas vai. É isso que Deus está dizendo. Resistência é isso. Resistência não é derrubar o inimigo. É usar toda a força que você tem e não permitir que nada te faça desistir. Nada, nada, nada. Porque se eu perguntar quem tem motivo aqui para desistir, acredito que todo mundo levanta a mão. Todo mundo. É por isso que Deus não quer tornar você só habilidoso, Ele quer tornar você resistente. Resistente. E aquilo que você se torna resistente, você lá na frente vai ser usado dentro dessa área. Com certeza. Alguma coisa Deus quer usar em você. Alguma coisa Deus tem para você. Então, para vir aqui à frente, você tem que ter coragem. Precisa ter essa coragem para vir para frente do altar. E não pode ser por acaso. Às vezes a gente vem para cá e tem medo, vergonha. Às vezes o Espírito Santo começa a querer tocar na gente. A gente começa meio que a correr um olho do meu cisco. Aqui, pegou um olho no meu cisco, não é um cisco no meu olho. Ai, aqui. E vai secando as lágrimas. Tem pessoas que elas têm pressa em secar suas lágrimas, porque você pensa que chorar é fraqueza. Chorar não é fraqueza. Joel disse para convocar o povo, os que casaram agora, os sacerdotes, as crianças de colo, e disse: chorem os ministros no altar. Sabe o que significa choro? Choro significa humilhação diante de Deus, reconhecimento de que eu não posso sem Ele. Então vai chegar um momento que Deus vai exigir de você que você se humilhe. Não para o mundo, não para as coisas que estão acontecendo lá fora, não para aquela dor, não para aquele problema. Lá você não se humilha, lá você resiste. Aqui você se humilha. Para Ele, você se humilha. Esse lugar aqui, na frente aqui, no chão, esse lugar aqui, se Ele pudesse falar, é o lugar onde eu sento, tiro meu sapato, pego a minha Bíblia, e tem dia que eu venho para cá e fico 1 hora chorando para Deus, porque eu não sei nem o que falar. Tem horas que você não tem o que falar, e eu venho para cá chorar para Ele. E aí eu pego a Bíblia na mão e começo a fazer carinho nela e digo: Senhor, eu só preciso de Ti. Então, às vezes, os lugares que você rega com lágrimas, a Bíblia diz que aquele que carrega a sua preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, com seus molhos, com a sua colheita. Então tem hora que você só tem que ser resistente e abrir teu coração para Deus. E você não precisa ir sozinho, alguém tem que te conduzir à forja. E eu queria que você fosse o ferreiro na vida de alguém hoje. Porque o ferreiro é que pega o metal, coloca no fogo, tira do fogo, coloca na prensa. É o ferreiro que vai lá e usa o martelo, a marreta para formar. Então ninguém se forja sozinho. E eu queria que você fosse um instrumento de Deus e abraçasse, falasse, abençoasse alguém aqui hoje que está precisando. Nesse momento, enquanto eu ministro essa canção, tá bom? Seja a forja de Deus na vida de alguém. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram
cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiz. Eu sei. Cada deserto que eu sobrevivi trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Escute. Coloca a mão no ombro de alguém, com carinho, coloca. Isso, coloca. Com carinho. Ai, coloca, não tenha medo não. Pede licença e bota a mão no ombro assim, com carinho. Isso, coloca com carinho, tá? Agora aperta. Não muito. E fala assim: Deus vai te tornar muito resistente. Diga: nunca mais você vai desistir dos planos de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Diga: eu creio. Diga: eu profetizo sobre você. Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar assim, ó. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu... Aleluia. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu... E ainda adorar como
como se nada tivesse, e ainda adorar até o dia raiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentir Deus. Você pode pela fé entender o que é ser forjado por Deus. Você pode entender isso. Você pode levar isso para sua casa e entender que você tem que ser resistente para nunca mais desistir. Nunca mais desistir. Nunca mais. Nunca mais desistir. Aleluia. 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 Antes de encerrar, deixa eu só dizer uma coisa que o Espírito Santo está me falando, que colocou no meu coração. O inimigo vai tentar tirar tudo isso de você essa semana. Ele vai tentar dizer para você que é tudo mentira. Tudo mentira. E ele vai usar situações que vão tentar te machucar, te entristecer, te desanimar. Notícias que você jamais esperava que ia receber, quem sabe, podem acontecer. Situações que vão provar a sua fé. Mas aí você vai lembrar, Deus me tornou resistente. E aí você dá o seu grito de guerra. Eu sou forte. Eu sou um guerreiro. Você não tem mais uma enxada, você tem uma espada. Mas se precisar, diz que pastor, que eu ajudo você também. Às vezes eu não vou ter a resposta, mas eu sei chorar junto com você. E às vezes a gente não precisa de uma resposta, a gente precisa de alguém que chore junto com a gente. É isso. É isso. Às vezes quando eu recebo uma mensagem de um membro, uma ligação de um membro, meu coração ele já salta. Porque como pastor eu já penso, meu Deus, o que está precisando? O que eu posso fazer? E às vezes as nossas mãos é limitada, irmãos. Mas as mãos de Deus não é. As mãos de Deus não é limitada. Essa semana eu comecei um propósito de oração e eu não vou parar aqui na igreja sozinho. Eu quero dizer para vocês, ninguém vai chorar mais por essa igreja do que eu. Ninguém vai chorar mais por essa igreja do que eu, porque eu sou pastor dessa igreja. Ninguém vai sofrer mais por essa igreja do que eu quero sofrer. Pela sua dor, pelo seu problema. Como eu quero também celebrar suas vitórias com você. Essa é a minha missão. Estou orando para Deus nos dar algo novo com a estrutura, com a mesma base. Deus vai inovar com a mesma base. Bíblia, oração e jejum. É isso que Deus quer fazer. Amém? Pai, nós te agradecemos por hoje, por essa palavra, por esse culto. Queremos ser forjados por Ti, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus poderoso. Glória a Deus. Amém, Jesus.